Ouça agora Você tem um nome. Uma Palavra de Fé, com o apóstolo Paulo Macedo. Evangelho de Marcos, São Marcos, capítulo 6. Vamos ler comigo todos juntos. Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra de Deus. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, e de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhe dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as suas mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Queridos, irmãos abençoados, o Senhor ministrando ao meu coração acerca desse texto, e aqui nós vamos tirar algumas lições aqui nesse texto, muito importante, para trazer crescimento para você, para trazer edificação para a sua vida. A primeira coisa que você precisa entender, que o reino de Deus é movido por fé e honra. Grave isso. O reino de Deus é movido por fé e honra. Sem fé, como que nós vamos tocar no mundo espiritual? E como que nós seremos abençoados se nós não praticarmos essa palavra tão poderosa que é a honra? Nós nunca seremos abençoados. O trono de Deus é formado de honra. A palavra de Deus, em relação à honra, a honra é algo tão precioso, que a Bíblia diz no livro de Salmo, capítulo 8, versículo 5, que o salmista diz assim: Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. Salmo 8, versículo 5. Deus nos fez um pouco menor do que os anjos. De glória e honra nos coroaste. Então a nossa estrutura, a nossa essência, já vem a honra de Deus. Por que que na nossa essência está imprimido em nós a honra de Deus? Porque o nosso Deus é um Deus de honra. Por isso que a Bíblia diz que diante do Senhor vai o quê? Vai a honra. A Bíblia fala que Jesus é digno de receber toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda honra. Então a honra faz parte do reino de Deus, por isso que Ele nos coroou com glória e com honra, está em nós. Porém nós precisamos entender o poder disso, porque a fé, você vai tocar no mundo espiritual, a fé você vai ver o invisível. A palavra de Deus fala, né? Que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é através dessa chave que você vai tocar em Deus, é que você vai crer em Deus. E através da fé, o que vai acontecer? Você vai se relacionar com Deus, e aí você vai viver todos esses atributos que o Senhor quer que nós possamos viver. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chega aqui na cidade de Nazaré, ele sai dessa cidade como uma semente. A Bíblia fala que Jesus volta para Nazaré. Ali foi o local onde ele cresceu, a sua infância, a sua juventude. E quando ele retorna para a sua cidade, já exercendo o seu ministério, fazendo grandes milagres, o desejo do coração de Jesus era viver um grande avivamento ali
em Nazaré. Um grande avivamento. Ele queria abençoar os seus irmãos, queria abençoar sua casa, sua parentela, queria abençoar a sua vizinhança, ele queria abençoar, queria viver um grande avivamento ali. Porém, diz a Bíblia que quando ele chegou nesse cenário, diz a palavra de Deus, que eles não deram devido valor a Jesus. Eles só reconheceram Jesus como um carpinteiro, somente como um carpinteiro. Olha, Jesus naquele momento, ele não estava mais como carpinteiro, ele já não estava exercendo mais essa função. Ele exerceu essa função até antes dos seus 30 anos de idade. Depois que ele exerce o seu ministério, ele está ali agora como o Messias, como o Salvador do mundo, fazendo milagres, curando, prodígios e maravilhas. Então nesse momento Jesus, ele queria ser reconhecido como Senhor, como uma divindade. E diz a Bíblia que os seus irmãos não reconheceram isso, os seus parentes, os seus familiares não reconheceram isso. Olha, como é difícil o homem de Deus, a mulher de Deus, ser reconhecido pelos seus familiares. Como é difícil. Porque por mais que você seja um homem de Deus, por mais que você tenha uma vida íntegra, eles até reconhecem tudo isso, mas eles acabam familiarizando tudo, eles acabam misturando, você está entendendo? Não sabe separar, entende? A pessoa do homem de Deus. Muitas das vezes, no momento que é para ver como um homem de Deus, não vê como um homem de Deus, vê como um parente, como um irmão. E aqui foi o que aconteceu. Não viram Jesus como um homem de Deus, viram Jesus como um carpinteiro, como aquela pessoa que cresceu ali naquele lar, se relacionou, mas não conseguia ver Jesus como uma divindade, mesmo sabendo de toda a história do seu irmão. Claro que eles sabiam. A sua mãe contou para eles que Jesus nasceu de uma forma milagrosa, foi anunciado pelo anjo Gabriel, e que foi o Espírito Santo, que gerou Jesus dentro dela. Então eles sabiam de toda essa história, mas na prática eles não conseguem ver Jesus como uma divindade, como uma deidade. E aí está o grande problema. Observa o que o Senhor Jesus diz, aqui que surge essa grande frase, que o profeta, ele não tem honra na sua casa, no meio da sua parentela. E olha, observa que a falta de honra inviabiliza o milagre. A falta de honra vai inviabilizar o avivamento, a glória de Deus, a manifestação, o poder de Deus. A falta da honra. O que é honra? Honra é reconhecimento, consideração, valorização. E nesse momento eles não deram o seu devido valor à deidade, à divindade que era Jesus. Observa como que Jesus ele fala isso para eles, versículo 4. E Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. No versículo 5 diz assim, Marcos 6:5, e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, quer dizer, manifestar a glória, manifestar o avivamento sobrenatural. E aqui Jesus somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos, porque ele tinha o ministério dele, e ele foi lá para dizer que não fez nada, impôs as mãos, curou um, curou outro. Mas olha aqui, onde Jesus está, e onde tem um ambiente de fé, e um ambiente de honra, você não precisa nem que Jesus imponha as mãos, nem que Jesus fale nada, só em você adorá-lo, só em você honrá-lo, só em você ter fé, a glória de Deus se manifesta. Quantos milagres aconteceram, que Jesus não precisou nem abrir a boca, só a presença de Jesus ali manifestou a glória, manifestou o milagre. Dá para vocês entenderem? Então aqui, Jesus ele fala aqui, a glória não pode se manifestar. Por quê? Porque não tem honra. E onde não tem honra, não tem fé. Dá para vocês entenderem isso? Que a fé e a honra precisam caminhar juntos. Sabe, queridos, uma das coisas que eu tenho observado muito ao longo dos anos, que muitas das vezes nós nos acostumamos com a obra de Deus, nós nos acostumamos com a presença de Deus. Isso me recorda aquela passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 7,
versículo 1 e 3, vamos ler comigo todos juntos, 1 Samuel 7, 1 e 3, diz assim: então vieram os homens de Quiriate Jearim, e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a casa de Abinadab, o outeiro, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim. Tantos dias se passaram até que chegaram 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai de dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Observa só, a arca da aliança, depois que ela saiu, depois que ela saiu da casa do sacerdote Eli, onde a Bíblia fala Icabote, foi-se a glória de Deus, a arca vai parar justamente aonde? Na casa de Abinadab. Abinadab tinha 3 filhos, tinha Eleazar, e lá na frente você vai ver ali Uzá e Aiô, tá? E presta atenção, o período que a arca da aliança ficou na casa dessa família, ficou 20 anos ali. Não aconteceu nada na vida dessa família, porque no começo eles valorizavam a presença de Deus, eles respeitavam, davam o devido valor. Mas sabe o que aconteceu? O tempo foi se passando, eles o quê? Se acostumaram com a presença de Deus, se acostumaram. Sabe aquela coisa que banalizou? O que é isso? Banalizar, você já não tem mais aquela reverência, você já não tem mais aquele cuidado, você está entendendo? Sabe, a Bíblia para você e já não é mais como era antes. Você esquece a Bíblia na sua casa, ela fica lá empoeirada, você já não tem mais aquela paixão para ler, já não tem mais aquele cuidado de você fazer os seus devocionais, a sua oração, sabe? E você vai se tornando aquele cristão, vai caminhando de qualquer jeito, de qualquer jeito. As coisas vão o quê? Vão perdendo aquele devido valor para você. E o que acontece? Você vai perdendo a fé sem perceber, você vai perdendo a honra sem perceber, e o evangelho já para você já não traz mais diferença nenhuma. Foi o que aconteceu com a arca na casa de Abinadab. Já não tinha mais essa reverência, já não tinha mais esse cuidado. Lá na frente, Davi quando toma posse para ser rei, a primeira coisa que Davi faz: nós não podemos iniciar o nosso reinado sem a arca da aliança. Cadê a arca da aliança? Está na casa de Abinadab. Davi manda buscar a arca da aliança. E quem é que traz a arca da aliança? Os filhos dele, que foi Uzá. Uzá vem trazendo a arca. E você vê que Uzá traz a arca, e ele não tinha mais temor com a presença de Deus. Diz a palavra de Deus que ele tocou na arca e ele morreu, foi fulminado. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que já não tem mais temor pela presença de Deus. As pessoas entram na casa do Senhor, sabe, já não respeitam mais, já não tem mais reverência. Chega no momento da adoração, as pessoas não se conectam mais na presença de Deus, ficam dispersos, ficam distraídos, já não buscam mais. Quantas pessoas que vêm para a casa do Senhor, ficam no átrio da casa do Senhor, ficam conversando, ficam distraídos, já não tem mais aquela paixão, já não tem mais aquela presença, sabe? Isso já se esvaiu, já foi embora, sabe? Banalizou. Então assim, vem como se fosse uma coisa automática, já não vem mais com aquela paixão. Como diz o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, a palavra de Deus fala: guarda os teus pés quando tu entrares na casa do Senhor. As pessoas já não têm mais o temor, as pessoas entram dentro da casa de Deus, sabe, como se estivesse entrando num shopping, entrando na sua casa, no banheiro da sua casa, em qualquer lugar, falam qualquer coisa dentro da casa de Deus, já não tem mais temor, já não tem mais reverência. Sabe por quê? Banalizou. E sabe o que acontece? Como que Deus vai agir?
Como que Deus vai realizar os milagres? Se a Bíblia fala que Jesus falou o seguinte: olha, eu não pude fazer nada porque não tinha reverência, eu não pude fazer nada porque não tinha honra, eu não pude fazer milagres porque não tinha temor, não tinha o devido valor, eu não fui respeitado, eu não fui adorado. Sabe, queridos, a casa de Deus é um local onde nós nos unimos com o propósito de oferecer a Deus a melhor adoração a Ele. Oferecer a Deus uma adoração que possa sair do nosso coração, da nossa alma. Dá para vocês entenderem isso? Nós não estamos em qualquer lugar, nós estamos num lugar profético, onde a nossa adoração precisa rasgar os céus dessa igreja, precisa rasgar o céu dessa cidade, e a nossa adoração precisa chegar onde? A sala do trono. Esse é o propósito. Então o que acontece? Eles acostumaram, banalizaram. Mas até então, eu creio que Uzá, ele cresceu vendo a Arca da Aliança, cresceu. Então ele talvez não tivesse mais temor nenhum. Eu creio que até mesmo lá na casa dele, ele chegou a tocar na Arca da Aliança alguma vez. Tocou e não aconteceu nada. Mas chegou um dia que ele tocou e ele morreu. Sabe, olha, eu quero dizer algo para vocês. Nós não podemos brincar com a presença de Deus. A Bíblia fala que o trono de Deus, preste atenção nisso, Salmo 89:14, isso mesmo, vamos ver comigo todos juntos. Vamos ver, a justiça, está vendo? E o direito são as bases do teu trono. Amor, fidelidade precedem a tua passagem. Tem tradução que diz o seguinte: justiça, juízo, verdade e bondade são os 4 pés de Deus. Os 4 pés de Deus. Quando a Bíblia fala de justiça, você fala, sabe do que? Justiça coloca as coisas em ordem. Então Deus é um Deus de ordem. Ele coloca as coisas em ordem. Observa que a Bíblia fala que a terra era sem forma e vazia. Deus ali vai e traz as coisas em ordem, coloca em ordem. Juízo. Por que juízo? Porque juízo, Deus é o Deus que ele vai julgar entre o certo e o errado. Por isso que o trono de Deus é um trono de juízo. Verdade. Por que verdade? Não existe outro Deus. Ele é o único Deus. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus que criou os céus, a terra. Ele criou todas as coisas. Ele é o nosso Deus todo-poderoso. E a Bíblia diz que Jesus também não existe outro Jesus, só existe Jesus. Por isso que ele fala: eu sou o caminho, a verdade. Não existe outro Jesus. Então quando você olha para Deus, você vê o que? Verdade. Quando você olha para Jesus, você vê o que? Verdade. E quando você olha para Deus também, você vê o que? Bondade. Deus é um Deus de bondade. Deus é um Deus de misericórdia. Misericórdia. Quem é que vai ter acesso à misericórdia? Todos aqueles que se arrependem de verdade, todos aqueles que querem uma mudança de vida, todos aqueles que querem experimentar um novo nascimento. As pessoas que querem experimentar um novo nascimento, verdadeiramente essas pessoas vão experimentar o quê? A bondade e a misericórdia de Deus. Sabe? Mas olha aqui, quando você fica brincando, quando você fica procrastinando, você corre um sério risco, porque o trono de Deus também é o quê? Juízo. Foi o que aconteceu com Uzá. Jamais ele poderia imaginar que se ele tocasse na arca, ele morreria, porque ele já tinha acostumado com aquilo. Mas chegou um dia que ele tocou, ele morreu. Então você que está me ouvindo, você que está nos assistindo nessa noite, vocês que estão aqui, vocês precisam tomar um cuidado muito grande para vocês não se acostumarem com a presença de Deus, para que vocês não venham familiarizar. Foi justamente o que aconteceu ali na casa de Jesus, sabe? Eles familiarizaram, eles já não conseguiam ver Jesus mais como uma divindade. Ele misturava se era divindade, se era carpinteiro. Dá para vocês entenderem? E ali Jesus traz uma palavra dura para eles: olha, eu não tenho honra nesse lugar. Eu não sou reconhecido nesse lugar como um profeta, como uma deidade. Eu vim aqui para abençoar, eu vim aqui para manifestar a minha glória, mas não tem fé e não tem honra neste lugar.
A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 10, 7. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. A palavra folgar aqui, o significado dentro desse contexto aqui significa se divertir, sabe? Mas esse momento não era momento para diversão, era momento justamente de obediência, porque dentro desse contexto aqui você vai observar que por causa disso uma boa parte ficaram no deserto, morreram, porque eles ficavam o quê? Se divertindo, se distraindo, perderam o temor, perderam aquele zelo. Você está entendendo ali, ó? Não vos torneis idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, beber, levantou-se para entregar o quê? A orgia, a diversão. Dá para vocês entenderem, sabe? É o que está acontecendo hoje com a igreja. Muitas pessoas, sabe, perderam o time, sabe, já não consegue mais ter o temor do Senhor, a honra de Deus, o compromisso com o Senhor, já não dá mais o devido valor às coisas de Deus, já não prioriza a Deus acima de todas as coisas. Deus, Ele quer ser honrado. Ele quer ser honrado por você, por mim, por todos nós. Nós precisamos honrar a Santa Trindade. Vocês precisam honrar os seus apóstolos, os pastores. Nós precisamos honrar a casa de Deus. Você precisa honrar o seu marido, a sua esposa. A honra é um princípio poderoso. O problema é que o povo está o quê? Distraído. Quantas pessoas estão distraídas? Olha, nesse processo de pandemia, eu creio que nós não podemos banalizar, não podemos generalizar, né? Tem muitas pessoas que estão assim, reavaliando a sua vida espiritual, o seu casamento, o seu ministério. Quantas pessoas que estão realmente assim, trabalhando para restaurar os seus altares. Mas olha aqui, quantas pessoas que nessa pandemia, que era justamente para buscar o Senhor, para estar realmente fazendo uma autoanálise da sua vida, e estão, sabe o que? Não estão nem aí com as coisas de Deus, não estão nem aí com a sua vida espiritual. As pessoas estão distraídas, sabe? Olha, o Senhor nessa noite, Ele quer gerar em você uma restauração, Ele quer gerar em você um temor, que o temor possa ser restaurado na sua vida, que você não venha se acostumar com as coisas de Deus, que você não venha familiarizar, que você não venha banalizar as coisas do Senhor. Deus não deixou de ser um Deus santo, Deus não deixou de ser um Deus poderoso. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é para transformar a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Nós precisamos em tudo sempre priorizar o nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Espírito Santo, ter temor pela palavra de Deus. Isso é muito importante, querido. E a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por que ele não pôde fazer muitos milagres? Por falta de fé e pela falta de honra. E Jesus não pôde fazer muitos milagres. Sabe o que aconteceu? Jesus sai desse território, Jesus sai dessa geografia. A Bíblia diz em Marcos capítulo 6, versículo 6, diz assim, ó: estava admirado da incredulidade deles. Admirado da incredulidade deles. O Messias estava ali, o Senhor estava ali. E Jesus fala: estou impressionado. Não tem honra e não tem fé nesse lugar. Onde não tem honra, onde não tem fé, não posso manifestar a minha glória. E diz a palavra de Deus que Jesus sai desse contexto, sai dessa geografia, e ele chega numa próxima cidade chamada Genezaré. Versículo 53, Marcos 6, 53 a 56, diz assim a palavra de Deus: e quando já estava no outro lado, dirigiu-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que saíam que eles estavam, os que achavam enfermos, onde quer que entrava, ou em cidade ou em aldeias,
ou no campo, apresentava os enfermos nas praças e rogava-lhe que o deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. E todos os que lhe tocavam eram o quê? Curados. Todos. Jesus não precisou ficar estendendo as mãos. Sabe, eu creio que se Jesus tivesse que falar alguma coisa ali, Jesus iria falar assim: estou impressionado com a honra que tem nesse lugar. Estou impressionado com a fé que tem nesse lugar. Por isso que a minha glória pode se manifestar nesse lugar. Diz a palavra de Deus que todos que tocavam em Jesus, eles eram o quê? Eles eram curados. O Senhor realizava o quê? Grandes maravilhas naquele local, um ambiente de glória. Imagina uma família onde a mulher respeita o marido, onde o marido respeita a esposa, onde é uma casa funcional, onde essa casa, eles têm um momento para fazer o devocional da palavra de Deus. Essa casa é uma casa que tem um momento que eles oram, que eles buscam, que eles dão, que os filhos crescem já com o temor de quem é o Senhor. Os pais testemunham para os filhos: olha, meus filhos, hoje nós estamos assim é por causa de Deus. Foi Deus que uniu o seu pai e a sua mãe. Toda a provisão é Deus que traz, porque nós reverenciamos o Senhor. Sabe, meus filhos, essa casa reverencia a Deus, essa casa honra o Senhor, essa casa está firmada na rocha, essa casa tem a presença de Deus. Sabe o que acontece? Esse ambiente é um ambiente de honra, esse ambiente é um ambiente de glória. Os filhos já vão crescendo, sabe, imprimido no coração deles essa essência da honra, essa essência da fé, essa essência da adoração. Essa casa, ela não está isenta a passar por lutas, por adversidade, mas esta casa é uma casa que está firmada na rocha. Por quê? Porque é uma casa que honra, é uma casa que obedece a Deus. Aprenda algo nessa noite: a maior honra que você possa dar ao Senhor, sabe qual é? A maior honra que você possa dar a Deus, sabe qual é? É você obedecê-lo. A maior honra que você possa dar a Deus é você obedecê-lo. Olha o que Jesus reivindicando a honra. Jesus, ele diz assim, em Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Jesus diz assim, vamos ler comigo todos juntos: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou a sua casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a rocha, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Uma casa que não obedece, uma casa que não tem temor, uma casa que não tem honra, é uma casa que está destinada ao fracasso. Porque a palavra honra significa longevidade, significa nobreza, significa reconhecimento, significa prosperidade, obediência. Mas o oposto à honra significa, sabe o que? A desonra. Desonra, significado de desonra é, sabe o que? Desgraça, destruição, miséria, morte prematura, maldição, terra seca, céus de bronze. Sabe, em nome de Jesus, não perca essa oportunidade que você tem de honrá-lo, Senhor. Se você não aprender a honrar a Deus nessa terra, como que você vai honrar a Deus lá em cima? O momento de você praticar é agora. O momento de você praticar agora.
Sabe, não adianta você só falar. Olha aqui que o Senhor Jesus falou: vocês me chamam de Senhor, 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 mas aonde está a minha honra? Onde está a obediência? Vocês não me obedecem. Eu quero dizer para vocês, vocês precisam obedecer, porque se vocês obedecerem, vocês estarão construindo a história de vocês, a família de vocês na rocha. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a luta, mas a casa de vocês ficará de pé, porque esta casa tem a minha presença, essa casa tem o meu temor, essa casa tem a obediência, essa casa tem os meus princípios, tem honra, tem fé. Sabe, nós precisamos urgente nos voltarmos para Deus. Precisamos urgente. Sabe, a igreja está distraída. Como eu disse em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 7, o povo ficou distraído, estava folgando, estava distraído. 1 Coríntios 10, 4, a Bíblia fala, sabe o quê? Que uma boa parte daquele povo foi destruído. Vamos ver, 1 Coríntios 10, 4. Vamos ver. E todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinha sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era. Versículo 5, vamos ver verso 5, todos juntos. Entretanto, vamos ler comigo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Sabe por que os corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto? Porque eles estavam distraídos, estavam folgando. Sabe, assim tem muitos cristãos que conhecem a palavra de Deus, conhecem a verdade, mas já não tem mais força para praticar a palavra de Deus, já não tem mais força para poder caminhar com o Senhor. Por quê? Porque banalizou, sabe, não deram o devido valor, deram mais valor a tantas outras coisas, mas aquilo que é para dar valor, não deram valor. Sabe, então em nome de Jesus, você que está nos assistindo pela internet, que você possa se voltar para Deus o quanto há tempo. Em nome de Jesus, é tempo de você voltar a valorizar, é tempo de você buscar essa honra, é tempo de você voltar a queimar novamente na presença de Deus. Cadê aquela fé que você tinha? Cadê aquele temor que você tinha? A Bíblia diz em Provérbios 14:16 que quando nós temos temor, a gente vê o mal, a gente se desvia. O temor faz com que nós nos desviemos do pecado, porque a gente sabe que aquele pecado vai destruir nossa família, vai destruir a nossa vida, vai nos afastar de Deus. Aleluia. Salmo 86, versículo 11, o salmista Davi diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, temendo meu coração ao teu nome. Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor aborrece o mal. O temor do Senhor aborrece o mal, a soberba, a arrogância e o mau caminho e a boca perversa. Quem tem temor de Deus? Eu não estou falando de medo. Deus não é um Deus que fica com raio para querer te matar, não. Deus é um Deus que Ele quer te ensinar os princípios. Ele quer que você só reconheça Ele, que você dê o devido valor a Ele. Então temor é respeito, é valorizar. E a Bíblia fala que aquela pessoa que tem temor, que tem a presença de Deus, aborrece o mal. Sabe o que é aborrecer o mal? É virar as costas para o mundo, virar as costas para o pecado. Isso é aborrecer o mal. Quando você vê uma pessoa virando as costas para o pecado, dizendo: não, isso eu não vou fazer, não conte comigo, não participe comigo, não serei cúmplice disso. Sabe o que é isso? Essa pessoa não é que ela é melhor do que a outra, não, é porque ela está cheia da presença de Deus, ela está cheia do temor de Deus dentro do coração dela. Dá para você entender? Então ela fala: não, eu aborreço o mal. Aborrece a soberba. Olha, você está muito soberbo, você está muito arrogante. Aborrece a arrogância.
e também o mau caminho. O mau caminho. E também aborrece a boca perversa. Uma pessoa que tem temor, ela vai pensar muito bem o que ela vai falar. Ela vai pensar muito bem o que ela vai proferir. Isso é algo muito importante. Então, em nome de Jesus, o propósito dessa mensagem nessa noite é restaurar a sua vida, é trazer novamente a fé ao seu coração, trazer novamente o temor de Deus na sua vida, trazer a honra no seu coração. Lembra que Jesus, ele não pôde fazer nada num ambiente onde não tem fé, num ambiente onde não tem honra. Jesus não pôde se manifestar naquele lugar. Se você quer ver milagres na sua vida, se você quer ver milagres no seu casamento, se você quer ver milagres nas suas finanças, dê o devido valor ao nosso Senhor, porque Ele não é o seu amiguinho. Jesus, Ele é o seu Senhor. Jesus é aquele que vai preparar o caminho da sua vida eterna. Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Só Ele pode tirar você das trevas e levar você para a maravilhosa luz. Só o Senhor pode te conduzir a pastos verdejantes, a um caminho de bênção, a um caminho de conquista. Vamos dar o devido valor ao nosso Senhor. Ele diz: vocês me chamam de Senhor, Senhor, onde está a minha honra? Vocês não me obedecem. É isso que diz a palavra. É isso que diz a palavra de Deus. Então que nessa noite você possa fazer aí uma análise da sua vida e voltar novamente aos princípios da fé, da honra. Que você possa voltar às práticas das primeiras obras, que você possa voltar àquele amor, aquela paixão, aquele temor, sabe? Guarda os teus pés quando tu entrares na casa do Senhor teu Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Cadê aquela alegria? Cadê aquela paixão que você tinha para vir na casa do Senhor? Sabe, esse é um tempo de reflexão. Para finalizar, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Salomão, um homem rico, um homem sábio, com toda a sabedoria, com todo o seu conhecimento, ele finaliza o livro de Eclesiastes, que significa mestre. Ele finaliza da seguinte forma, os 2 últimos versículos: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. É o dever de todos os homens. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até mesmo que ainda está o quê? Escondido, quer seja bem, quer seja mal. Essa é uma palavra de Deus para você nessa noite. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar, e o seu perdão é completo.
mudanças de lugar, Senhor. O seu perdão é completo, o seu perdão é completo, ele sara minha alma. E o seu perdão é completo, o seu perdão é completo.